No grande tabuleiro de xadrez da política brasileira, parece que a esquerda é quem está jogando com as peças brancas, pois saiu na frente da direita ao atacar Flávio. Mas será que esse ataque foi efetivo? Quais foram os impactos na pré-campanha do principal candidato da direita? Será que agora acabou para Flávio e Lula vai vencer as eleições? Vamos responder a todas essas perguntas nesse vídeo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Sindicato dos Youtubers Libertários, escrito por Matheus Alencar, revisado e narrado por Gordinho Caipira. A recente divulgação de um áudio envolvendo negociações entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro atingiu em cheio a pré-campanha do principal candidato da direita. Segundo a reportagem publicada pelo Intercept Brasil, as gravações expõem as tratativas entre Flávio e Vorcaro para a obtenção de milhões de reais destinados à produção do filme Dark Horse, que conta a história da trajetória política de Jair Bolsonaro. Após a divulgação do áudio, as chances de Flávio na plataforma Polymarket, que é um mercado de previsões, caíram 13% e a esquerda comemorou. Pois bem, não há como negar que esse tenha sido um golpe certeiro e muito dolorido para a pré-campanha daquele que é hoje o principal candidato de oposição a Lula. Ainda que os detalhes do caso não tenham sido completamente revelados e ainda que não exista, até o momento, qualquer comprovação objetiva de ilegalidade, o dano político existe. E ele existe porque política é, antes de qualquer coisa, percepção popular. Veja, pouco importa se houve crime, se houve imoralidade, se houve apenas um filho procurando investimento privado para um filme sobre o pai, ou se tudo não passa de uma conversa tirada de contexto. O fato é que em uma era de cortes de vídeo, manchetes rápidas e julgamentos instantâneos feitos por milhões de pequenos tribunais digitais, chamados usuários de redes sociais, a simples aparência de algo moralmente questionável já basta para deixar cicatrizes profundas em uma pré-campanha. E convenhamos, muita gente acaba ficando profundamente desanimada com uma notícia dessas, principalmente quem já se acostumou a denunciar as relações pouco transparentes entre Daniel Vorcaro e os ministros do Judiciário. Afinal de contas, durante muito tempo, a maior parte da direita levantou suspeitas sobre a proximidade entre Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e o dono do Banco Master. Quando surge uma notícia desse tipo, atingindo alguém do próprio campo político de quem criticava, a situação inevitavelmente desqualifica o discurso. É quase impossível escapar daquela sensação amarga de incoerência. Afinal, como acusar certas relações de proximidade entre os magistrados e Daniel Vorcaro se o principal candidato da direita aparece chamando o banqueiro de amigo? Mesmo que os contextos sejam bem diferentes, mesmo que, como já dito, até agora não haja nenhum indicativo de crime, o impacto na imagem de Flávio permanece. Acontece que, ao mesmo tempo, também não há como dizer que políticos sejam santos, e nós libertários, ao menos aqueles minimamente maduros, nunca fomos inocentes ao ponto de acreditar que políticos sejam anjos perfeitos enviados à Terra para apenas cuidar do bem-estar da população. Muito pelo contrário. Como já bem disse o pensador libertário Friedrich Hayek, os piores chegam ao poder. Se há algo que a filosofia libertária ensina logo de cara, é justamente a desconfiar profundamente de todo e qualquer político. O libertário não parte da ideia de que governantes sejam virtuosos, bondosos ou moralmente superiores. Antes, entende que indivíduos respondem a incentivos, e poucos incentivos são tão perigosos quanto aqueles criados pelo poder estatal. Por isso, notícias como essa acabam produzindo dois sentimentos contraditórios. Em primeiro lugar, um evidente desconforto. Afinal, ainda que o libertarianismo em quase nada se assemelhe ao bolsonarismo, a não ser em questões pontuais de defesa de liberdade individual, a mídia e a opinião popular enxergam tudo como uma coisa só, chamada de direita, e ninguém gosta de ver alguém associado ao seu campo político envolvido em casos que levantam suspeitas, ainda que apenas morais. Em segundo lugar, surge um sentimento puramente pragmático, um gosto amargo na boca, que nos faz lembrar que se formos puristas, a ponto de esperarmos um governante de reputação ilibada, o PT vai continuar governando esse país por séculos. Porque, sejamos sinceros,
Quem ainda acredita que Brasília seja composta por cavaleiros medievais de grande honra, certamente não tem prestado muita atenção ao país em que vive. Estamos falando da mesma república em que banqueiros frequentam jantares com ministros da Suprema Corte. Empresários mantêm relações próximas com políticos poderosos. O crime organizado se infiltrou em quase todos os órgãos públicos de poder e políticos atravessam décadas de escândalos de corrupção e continuam sendo eleitos. Isso significa que tudo deve ser relativizado, que candidatos que se digam anti-PT podem defecar em nossas cabeças e continuaremos apoiando? Jamais, até porque ninguém aqui é gado ou jumento. Tudo tem limites, e quando o candidato da direita for mais sujo do que o da esquerda, certamente aqueles que têm um cérebro funcional não vão votar nesse candidato. Até o momento, não há nenhuma informação concreta que demonstre envolvimento direto de Flávio em ilegalidades. Esse ponto precisa ser enfatizado, porque vivemos em tempos em que acusações passaram a valer mais do que provas, e manchetes frequentemente substituem investigações sérias. Uma conversa gravada, ainda que politicamente devastadora, não equivale automaticamente a um crime, mas também seria ingenuidade fingir que isso não gera nenhum desgaste. A mera impressão de proximidade excessiva com homens como Daniel Vorcaro já é suficiente para causar enorme prejuízo à imagem pública de qualquer político que pretenda representar uma ruptura ao sistema. Vale a famosa frase: a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. E talvez seja justamente isso que deixe tanta gente frustrada, porque existe um contingente enorme de brasileiros, especialmente à direita, que já estão cansados de escândalos, cansados de promessas não cumpridas, cansados da sensação permanente de que, independentemente de quem esteja em Brasília, a porcaria da política brasileira continua funcionando do mesmo jeito, e esse desânimo é totalmente compreensível. Há quem já tenha perdido completamente a esperança de mudar qualquer coisa através do voto. E não é para menos. Década após década, eleição após eleição, políticos prometem o céu e entregam o Brasil. Vai mudar o quê? Muitos se perguntam. Não é tudo a mesma coisa? Outros repetem. Acontece que, ainda assim, existe um problema evidente nessa lógica. Quando pessoas suficientemente numerosas passam a desistir completamente da disputa política, o sistema tende a se perpetuar ainda mais facilmente. Isso significa acreditar cegamente em salvadores da pátria? Claro que não. Como já disse, ninguém aqui é burro. Aliás, libertários costumam ser justamente os primeiros a rejeitar messianismos políticos. Não é saudável tratar candidatos como heróis impecáveis, figuras inalcançáveis ou seres moralmente superiores. O poder é como um fedorento pedaço de merda. Quanto maior, mais moscas ele atrai. No entanto, o principal ponto que devemos entender antes de tomar qualquer decisão política é que existe uma diferença importante entre o ideal político e a realidade política. O ideal libertário, afinal de contas, nunca foi uma democracia representativa inchada, dominada por burocratas, bancos centrais, impostos crescentes e concentração de poder institucional. O libertário não sonha com eleições presidenciais como solução definitiva dos problemas nacionais. Ele sonha, isso sim, com o fim do Estado, com a liberdade humana, com todo mundo usando uma moeda de verdade e sem inflação, e com a voluntariedade nas relações humanas. Mas acontece que ninguém vive no mundo ideal, pelo menos por enquanto. Vivemos no Brasil de 2026, um país onde a máquina estatal se expandiu até níveis sufocantes, onde regulamentações se multiplicam como ervas daninhas, onde a censura vem tomando conta da internet e onde parte considerável da população se tornou economicamente dependente de programas governamentais. Diante disso, pessoas pragmáticas enxergam a política institucional como uma arena imperfeita, desagradável e frequentemente decepcionante, mas ainda assim relevante para impedir avanços ainda maiores do poder central. A coisa está muito feia no Brasil, ninguém está negando isso. Mas acredite, se não houvesse oposição ao PT, a coisa estaria muito pior. E é exatamente aqui que muitos libertários acabam adotando uma postura mais pragmática, ainda que a contragosto, pois compreendem que cenários políticos frequentemente envolvem escolhas ruins e escolhas piores, e não escolhas perfeitas. E se você está de saco cheio de política, não precisa depositar esperanças em políticos. Apenas opte pelo menos pior, que tenha alguma chance real de vencer. Lembre-se, mais relevante do que qualquer disputa eleitoral continua sendo retirar o Estado de nossas vidas, pouco a pouco, porque presidentes vêm e vão, Congresso muda, ministros mudam, as alianças se desfazem,
Mas o Estado, esse monstro burocrático, pesado e permanentemente faminto por recursos, continua ali. É por isso que tantos libertários insistem em ferramentas que escapem parcialmente ao controle estatal. O uso de Bitcoin, por exemplo, é a principal maneira de desinvestir no Estado. Da mesma forma, VPNs, criptografia, meios alternativos de comunicação, tecnologias descentralizadas e plataformas resistentes à censura representam pequenas trincheiras individuais contra um sistema cada vez mais interessado em monitorar, tributar e controlar as nossas vidas. Veja que interessante, enquanto grande parte da população deposita todas as esperanças em eleições realizadas a cada 4 anos, indivíduos minimamente inteligentes já começaram silenciosamente a construir suas próprias saídas e a minar o poder do Estado diariamente. Por isso é tão importante entender que antes de atingir qualquer horizonte minimamente ideal, talvez seja necessário simplesmente sair do fundo do poço em que nos encontramos. E talvez seja justamente isso que torne notícias como essa tão frustrantes para a parte da oposição. Essas notícias enfraquecem a narrativa de salvador da pátria, desgastam nomes políticos relevantes e alimentam ainda mais a desesperança de um eleitorado já profundamente desconfiado. Se Flávio sairá como vencedor das eleições após esse ataque, só o tempo dirá. Mas uma coisa é fato. Brasileiros cansados do Estado, da hipertrofia burocrática e do crescimento permanente do poder político dificilmente encontrarão redenção em qualquer candidato que seja. O que não dá é para ficar vendo o PT destruir o Brasil enquanto espera o príncipe encantado aparecer para se candidatar à presidência e continuar dizendo que é tudo a mesma coisa. Apesar do tamanho e da coordenação do ataque, Flávio parece já estar se recuperando, e a efetividade dessa ação claramente frustrou a esquerda, que esperava que esse áudio fosse uma bala de prata direto no coração de Flávio. Talvez o brasileiro já tenha percebido que a esquerda vai fazer de tudo para tentar dividir a direita e garantir mais 4 anos de PT no poder. E pode ser que dessa vez nenhum ataque da esquerda seja capaz de atingir Flávio. A nossa verdadeira luta talvez nem seja nas urnas, mas sim contra o avanço constante de um aparato estatal que, independentemente do governante da vez, continua crescendo, arrecadando mais, regulando mais e interferindo mais na vida de indivíduos pacíficos. E enquanto essa estrutura permanecer intacta, convenhamos, mudar apenas os rostos no topo dificilmente será eficiente. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!